Estou aqui para mais uma dica para se viver bem. Hoje eu quero falar sobre algo que acontece muito e a gente começa a fazer isso enquanto criança, enquanto adolescente já acontece isso com a gente. Eu aprendi na minha infância para não deixar para depois aquilo que eu posso fazer agora. A minha mãe sempre dizia isso para mim e isso ficou como uma lição, porque muitas vezes eu procrastinava, eu deixava para depois. Então, eu quero falar hoje sobre essa atitude que muitas vezes nós caímos nessa dificuldade, nesse erro e perdemos muito na nossa vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like se você gostar. Então, pode começar às vezes na adolescência. Às vezes, enquanto criança, né? A mamãe fala, faça isso. Tá bom, mamãe, vou fazer. E depois vai ficando, vai passando, no outro dia continua, vai levando para frente. E chega a adolescência, continua, chega na idade adulta, que já não é nada bonito, deixar para depois aquilo que se podia fazer hoje. Isso é uma coisa séria, que vai sendo comum na minha vida. Deixando atitudes, deixando oportunidades que eu poderia ter naquele dia para depois. Eu preciso ir atrás de um trabalho, amanhã eu vou. Eu preciso começar a fazer uma dieta, na segunda-feira eu começo. E quando chega na segunda, deixa para a próxima. E você vai sabotando a sua própria vida. Você vai deixando de dar os passos certos para a sua vida e vai ficando cada dia mais tarde para você começar. Então, às vezes nós deixamos tarefas pequenas. Por exemplo, lavar a louça. Né? Eu vou deixando para depois e quando vejo tá aquela montoeira de louça. Às vezes eu vou deixando um quintal, uma limpeza de um quintal para depois e quando vê tá aquele quintal. E às vezes essas atitudes vai reverberando também com os nossos entes queridos. A gente vai deixando aquela tensão com o nosso cônjuge, aquela tensão com os nossos filhos e vai deixando para depois o abraço que você poderia dar à sua mãe, ao seu pai, aquela tensão de poder buscar a Deus de uma forma mais forte. Eu vou deixando para depois. Aquele culto que você poderia estar indo, você fala amanhã, no próximo domingo eu vou, e vai deixando para depois. É algo que nós temos que tomar cuidado, porque nós não estamos deixando a outra pessoa ou aquela atividade, mas eu estou simplesmente sabotando a minha própria vida. E eu quero deixar isso bem claro, porque nós podemos fazer hoje aquilo que muitas vezes você vai deixando para depois. Eu posso decidir fazer hoje ou fazer agora aquilo que eu poderia fazer depois. É melhor decidir. Eu tenho que fazer algo, eu vou fazer já. Eu tenho que
dar aquele carinho para o meu filho, aquela atenção especial, eu posso fazer agora. Eu posso dar o passo já. Não deixe para depois o que você pode fazer. Tenha essa atenção por você mesma, já, por você mesmo, agora. É uma oportunidade. Cada minuto da nossa vida é uma nova oportunidade. E que à medida que eu vou deixando para depois, eu vou simplesmente me auto-sabotando. Eu quero dar um exemplo claro na Bíblia. Lá em Marcos, capítulo 14, fala de Maria. Maria quebra um vaso de alabastro sobre Jesus. Sabe o que era esse vaso? Tinha mais ou menos meio quilo de um perfume raríssimo, caríssimo. Ela estava guardando aquele perfume para a sua noite de núpcias, para que ela pudesse usar aquele perfume. E era um perfume que se vendia por gotas. O que ela quebrou sobre Jesus naquele dia era um perfume de mais ou menos de um preço de um salário mensal, de um salário anual que ela guardou. Então era algo que você ganhou no ano. Ela quebrou sobre Jesus. E ali, naquele momento, até os discípulos diziam: para que esse desperdício? Ela poderia vender e dar aos pobres. Tão raro era aquele perfume. E Jesus virou para os discípulos e falou: deixe que ela faça isso, porque ela está simplesmente já investindo após a minha morte, né? O meu embalsamento. Então, aqueles discípulos não estavam simplesmente rejeitando aquilo que ela estava fazendo, preocupados com os pobres, mas estavam preocupados com o desperdício. Depois, se você olhar em Marcos 16, a partir do verso 1 até o verso 6, diz que as mulheres, após a morte de Jesus, as mulheres, né, Maria Madalena, foram levar perfumes para perfumar, para embalsamar o corpo de Jesus no primeiro dia da semana. Elas chegaram lá e elas viram que o corpo já não estava lá. E o anjo mostrou e falou: não temas, porque aquele que estava morto ressuscitou. Ou seja, aquela atitude de Maria lá 6 dias antes da Páscoa, de derramar o perfume sobre Jesus, aquela atitude ela fez enquanto ele estava vivo, enquanto ela pôde encontrar com Jesus. E ela derramou. A palavra diz lá em Marcos 14 que ela fez tudo o que podia, enquanto Jesus estava ali com ela. Porque depois
já era tarde demais. Aquelas outras Marias que estavam com Maria Madalena ali, poderia ter falado, eu poderia ter feito isso antes. Mas agora já é tarde demais, ele já não está conosco mais. Agora ele é ressurreto. Agora ele está já com seu corpo vivificado, já não mais como humano. Passou a hora. Passou a hora de derramar o perfume. Maria fez o certo. Fez o que pôde no tempo certo. E é isso que eu quero te dizer nesse momento de reflexão. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Abrace, beije as pessoas que você ama. Cuide daquelas tarefas pequenas que você pode fazer agora. Cuide de dar aquela atenção ao seu pai, à sua mãe, que você poderia dar agora. Porque pode depois ser tarde demais. É sério? Mas eu quero te dizer, não sabote a sua própria vida. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora, ok? Se você gostou, deixa o seu like, acione o sininho e compartilhe, ok? Até!